Meu nome é Bianca Santana e antes de eu chegar na igreja, eu tive muitos problemas em relação aos meus pais, por eles não serem tão próximos, eles trabalharem muito. E decorrente a isso, eu tive uma infância muito conturbada por não ter os meus pais próximos. E aí eu fui acarretando um vazio dentro de mim e devido a isso eu fui buscando alternativas para começar a chamar a atenção deles. Então eu comecei a ir para baladas, com 14 anos de idade eu comecei a usar droga, comecei a experimentar a droga por influências de amigos. E aí o tempo foi passando e eu fui me vendo viciada. Então eu já não conseguia mais ir para a escola sem fumar maconha, já não conseguia ir mais para balada sem usar lança-perfume. E aí foi acarretando, aí foi quando começou a bombar o narguile. Aí a gente começou a comprar o narguile, a gente ia para encontros de narguileiros e começou a colocar a maconha dentro do narguile. Então até o momento os meus pais não sabiam. E isso foi me fazendo me envolver com vários meninos. Eu nunca levei a sério para um relacionamento, até que um dia eu conheci um menino e a gente começou a namorar e foi um relacionamento abusivo. Era agressão física da parte dele, agressão física e verbal da minha parte, e o tempo foi passando. E um certo dia a gente acabou discutindo por ciúmes e aí foi onde ele me machucou muito. Então eu comecei a me diminuir e aí eu cheguei em casa, descontei a minha raiva socando o guarda-roupa de uma maneira. E aí eu ia dormir, aí vinha toda aquela cena dele me agredindo de novo e eu comecei a criar um ódio dentro de mim que a minha vontade era de matar ele e depois me matar. E quando o tempo foi passando eu fui me vendo entrando em depressão. Eu já não conseguia comer, já não tinha mais vontade de tomar banho, já não queria mais sair de casa, só ficava trancada no meu quarto. E aí foi onde a minha mãe foi se aproximando de mim, só que eu fui criando uma barreira. E aí eu tinha uma amiga que ela já era da igreja, e aí ela sempre me fazia o convite para ir. Anteriormente a tudo isso acontecer, eu até ia na reunião, mas nunca levava nada a sério. E aí nesse dia eu tinha planejado meu suicídio e acabei postando uma frase no Facebook e ela viu e me chamou no WhatsApp. E aí ela perguntou se eu queria ir, e aí de início eu recusei. Aí ela falou que as portas estavam sempre abertas, que sempre que eu precisasse dela eu poderia contar com ela. E aí nesse dia eu fiquei revoltada, falei, Deus não existe, porque se ele existisse isso não estaria acontecendo comigo, eu não estaria nessa situação. E aí à noite, por eu não conseguir dormir, eu sempre ficava pensando, e naquela noite me veio uma reunião que eu participei, onde o pastor falou que a gente quer cobrar de Deus, mas a nossa vida não está na mão dele. Aí eu falei, então eu acho que Deus realmente está naquele lugar, então eu vou lá, junto com ela, e se eu não sair de lá diferente, eu vou me suicidar. E aí nesse dia eu fui para a reunião, ela me levou numa sexta-feira. Eu lembro que quando eu cheguei na reunião, eu já cheguei com o coração palpitando, a mão tremendo, e eu falava para ela, eu tô com vontade de ir embora, mas no mesmo tempo eu quero ficar para ver o que de fato vai acontecer. E aí foi algo que me marcou muito, porque quando acabou a reunião eu já estava me sentindo bem, já estava me sentindo tranquila, e parecia que eu carregava sacos de cimento nas minhas costas, e aquele dia saiu totalmente. E aí eu cheguei em casa, o que eu não conseguia dormir, aquele dia eu dormi, tanto que no dia anterior eu até perdi o horário, e foi algo que me chamou a atenção. E aí eu comecei a minha caminhada na fé, comecei quarta-feira, comecei domingo, comecei quinta-feira, entender que eu precisava cuidar de mim, e as coisas começaram a mudar, é como se eu tivesse vendada e aquela venda ela tivesse saído. E aí eu comecei a entender a importância de ter vida com Deus e de receber o Espírito Santo. Aí, com 3 meses de igreja, veio a proposta do jejum de Daniel. Depois eu tanto falar, pedir para Deus que eu queria me dar mais, queria fazer mais, veio a proposta do jejum de Daniel. Eu não sabia o que era, o pastor do altar explicou, ali eu falei, é a minha oportunidade. Aí eu me lancei de cabeça, abdiquei de séries, de filmes, de músicas seculares. Aí eu buscava na igreja, chegava em casa, buscava pelo rádio com o Bispo Macedo. E aí eu lembro que estava na última semana para entregar o jejum de Daniel e ia entregar no domingo. E aí, anteriormente a isso, na quarta-feira de manhã, falei, meu Deus, eu não aceito ir para a reunião hoje e não receber o Espírito Santo. Abri um jejum, fiz o jejum. E aí, nessa quarta-feira, eu fui para a reunião decidida. Meu Deus, vai ser hoje. É hoje que eu vou receber o teu Espírito. E aí o pastor passou a palavra e quando eu fui diante do altar, eu me entreguei 100%. E ali eu tive a certeza de que o Espírito Santo veio sobre mim. Quando eu voltei para o meu lugar, foi assim, uma paz inexplicável, uma alegria que não tem como falar. A vontade de sair ali e falar para todo mundo, Deus de fato existe, o Espírito Santo está dentro de mim. Era uma certeza que
que é inexplicável, assim, é uma certeza que vem de dentro. Uma coisa que me chamou muito a atenção era a questão da paciência, porque eu era uma pessoa impaciente, era uma pessoa brigona, que estava ali, qualquer motivo pequenininho era para mim causar discussão, para mim causar briga, ir para cima de alguém. E isso mudou totalmente, principalmente dentro da minha casa. E aí, depois de receber o Espírito Santo, de entender que ele era a prioridade, depois de 1 ano, eu já conhecia o meu esposo, mas aí a gente começou a se envolver, começou a namorar. Em 2017 a gente casou e hoje a gente tem vivido uma bênção. Uma pessoa que lá atrás não queria nenhum relacionamento sério com ninguém, só queria curtir, hoje é casada, né? Isso, graças a Deus, é o fruto que o Espírito Santo dá. Hoje o Espírito Santo ele dá direção para tudo, dá direção para a vida financeira, hoje eu tenho o meu próprio negócio, tudo direção que veio do altar, que o principal é priorizar o Espírito Santo. Então esse foi o meu foco, o Espírito Santo primeiro, para que depois ele venha dar direção em todas as áreas. E a dica que eu dou para quem vai participar do jejum de Daniel é não fazer só o que é pedido, mas fazer muito mais, chamar a atenção de Deus. A importância do Espírito Santo hoje, para mim, é tudo. Eu acho que se não fosse o Espírito Santo, eu provavelmente eu nem estaria viva hoje. Eu já estaria morta e a minha alma ela estaria no inferno. Então, o Espírito Santo para mim é tudo. Eu acho que é mais importante do que o ar que eu respiro. Porque tudo o que eu tenho, todas essas conquistas, eu sei que vai chegar uma hora que vai ficar. Mas o que é de mais importante é a minha alma, que quando eu morrer, ela vai para o reino dos céus. E isso é o que é mais importante.